Essa noite, para nós, normalmente, o primeiro domingo de cada mês, seria a nossa ceia. É quando nós nos reunimos com toda a igreja e celebramos a ceia do Senhor, a ordenança que o Senhor deixou para a igreja, né, dele. E nesse dia nós fizemos, durante o dia, pela manhã, um momento, tipo um pit stop ceia, né? Pessoas vieram até a igreja e nós celebramos a ceia individualmente para essas pessoas que vieram, tiveram a oportunidade de estar conosco. Quem veio pela manhã ganhou um presente, ganhou um brinde, né? Que é um copo desse aqui da Multiforme. Então, quem veio de manhã levou. E eu pedi assim, ó, prepara esse copo que à noite nós vamos usar. Então, você que pegou o seu copo, você vai tê-lo em mãos. E você, mesmo que não tenha participado, você vai separar um copo d'água aí. Pega um copo, se tiver suco, se tiver coca, se tiver água. Todo mundo aí, cada membro da família que está assistindo, pega um copo lá, seja de plástico, seja de vidro, não importa. Se não tiver um suco preparado, pegue aí então água mesmo, água gelada, água da torneira, que nós vamos fazer brindes hoje à vida, nós vamos celebrar a vida. Então eu quero te convidar a você ter em mãos. Então eu tenho aqui 4 copos, porque eu quero fazer 4 brindes com você esta noite. Junto comigo nós vamos adorar ao Senhor e celebrar as coisas boas que o Senhor fez por nós e para nós, tá bom? Ainda dá tempo de você compartilhar esse link aí dessa página, né, do Facebook da igreja para alguém. Se não curtiu a página, curta. E nós vamos celebrar ao Senhor brindando a vida. Amém? Então, por que nós vamos fazer isso, né? Porque temos muito a comemorar também. Nós vemos aí números exorbitantes de morte, é sério a coisa, nós temos aí que ter prudência em tudo, mas também temos tido vitórias, pessoas que têm se recuperado, pessoas que têm sido curadas, né? O maior número, graças a Deus, daqueles que têm se livrado do que daqueles que têm perecido. Então nós vamos celebrar. Então você já preparou o seu copo aí, né? E não fique preocupado, pastor, eu conheço a igreja, conheço vocês, e vocês não têm esse costume de ficar orando por copo d'água, fazendo esse tipo de coisa. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Você até percebeu, irmãos, que ultimamente não se vê tanto na televisão pessoas que orientam outro para colocar o copo d'água em cima da televisão, né? Por quê? A tecnologia mudou tudo, irmão. Então as televisões são tão finas hoje em dia que não dá mais para colocar o copo d'água em cima da televisão. Então tiveram que mudar a estratégia. Então falou assim, agora coloca na frente da televisão. Só que agora as TVs estão sendo colocadas na parede, no painel, e nem tem mais estante, que é coisa de velho, e nem rack. Então não dá para colocar em cima, não dá para colocar na frente, então vão mudar a estratégia, né? Então as pessoas não têm feito mais isso. Mas nós não vamos aqui ungir o seu copo d'água, mas nós vamos celebrar a vida, nós vamos brindar. Amém? Então, até em relação a isso, por que nós vamos brindar, pastor? Porque o brinde, né, é um ato onde que as pessoas pegam ali uma taça, um copo, e elas, né, celebram, né, num casamento, né, um brinde aos noivos, né, quando realizam uma compra, olha, um brinde à nossa conquista, à nossa vitória, né? E a história do brinde, irmãos, ele vem lá da Grécia Antiga ainda, onde eles tinham, era uma maneira deles celebrarem aos deuses, né, aos deuses. Aí você fala, poxa, pastor, mas vamos fazer uma prática pagã, ímpia na igreja? Não, irmãos. Também, né, é uma tradição que envolveu todas as nações, né? Então, havia 2 maneiras de você se brindar, né? Então, primeiro, ou era você tocava um copo no outro e fazia, né, um brinde, ou então eles derramavam no chão aquele líquido, né, como se fosse uma oferenda, né, uma oferenda àquela divindade. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, que eu já estou sendo entregue como libação ou como oferta derramada ao Senhor. Paulo fala isso no final da sua vida, dizendo que a vida dele estava sendo entregue como oferta ao Senhor. E também vemos que no Antigo Testamento, além das ofertas de sacrifício de cordeiros, de pombos, de cereais, de grãos, existiam as ofertas de líquidos, né? De vinho e tal, também que era feito dessa maneira. Quando se pegava ali aquela oferta, então se derramava, então era que estivesse honrando ao Senhor daquela maneira. Inclusive, nós interpretamos
interpretamos aquela passagem do profeta Elias, quando ele está ali diante dos profetas de Baal, que além do sacrifício que ele faz ali do animal que ele coloca no altar, ele ainda pede para que se colocasse água em cima, né? Então, não só entendemos como ele cria tanto no poder de Deus que ele umedece, joga água em cima do sacrifício e o fogo vem e consome a água, mas também entendemos que aquela água também é um sacrifício, porque há anos sem chover, então ele pega aquilo que era raro e precioso naquele momento e coloca também como oferta em cima daquele altar, ok? Então, nós vamos brindar a isso, quando nós fazemos isso, nós vamos honrar ao Senhor e se alegrar pelas conquistas que o Senhor fez a nós. Um bom lutador, ele não é só vencedor por conta da sua capacidade de golpear o seu adversário. Mas o bom lutador, seja no boxe, seja qualquer for a modalidade, né? Ele também, para ser o melhor, ele não tem que saber só bater, ele tem que saber também defender. Ele tem que ter resistência aos golpes, né? Então nós estamos num tempo onde às vezes as pessoas estão desanimadas, é tanta derrota, tanta notícia ruim, e se você, de repente, diretamente não foi atingido por essa crise, se ninguém da tua família foi contaminado, dentro da sua casa, ninguém ficou desempregado, tenho a plena certeza que você conhece alguém que foi afetado de alguma forma por conta da situação que nós estamos vivendo. Então, nós nos abatemos. Então, o cristão, ele não é só conhecido pelas vitórias. Nós só não damos testemunhos de conquistas, mas o Senhor considera também quando nós resistimos às aflições. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, ele fala assim: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, por mais que esse tempo tenha sido difícil, o convite é: suporte este tempo, suporte conosco os sofrimentos, ok? Por isso mesmo, com tanto motivo para chorar, o Senhor nos chama, mesmo num tempo de batalha, para celebrarmos. E eu quero falar, como já citei que hoje é hoje é a ceia, que a ceia a qual nós celebramos, ela vem da Páscoa, né? Tem como base a Páscoa, que é quando Deus liberta o povo do Egito. E semana passada, né, eu falei também desse assunto ainda, da libertação do povo do Egito. Eu quero continuar nesta sequência. Então imagine comigo, enquanto no Egito estava tendo a praga, a última praga, e ali o anjo da morte estava exterminando todos os filhos primogênitos daquela nação, enquanto a morte estava dentro das casas dos egípcios, o povo de Deus estava dentro das suas casas celebrando a Páscoa. Enquanto lá fora havia morte, dentro da casa também havia morte, mas a morte de um cordeiro. E aquela morte do cordeiro significava que a vida daqueles que estavam participando daquela ceia estava sendo preservada, porque o cordeiro morreu. Então, a ceia tem esse símbolo. Enquanto a morte está do lado de fora, as coisas terríveis estão acontecendo. Não podemos ignorar isso, mas nós estamos celebrando a vida dentro. Por mais que as coisas estejam difíceis para o lado de fora, no teu coração, nessa noite, vai transbordar de alegria. Amém? Então, eu quero começar explicando para você, por que os cálices, pastor? Por que eu vou falar de 4 cálices aqui? Porque a Páscoa judaica, quando Deus estabeleceu a saída do Egito, a Páscoa, e eles fizeram aquele jantar, né, aquela refeição, onde Deus orienta que eles matem um animal, que eles têm lá ervas amargas, que tem outros elementos ali naquela ceia, e eles reunissem toda a família. E se o animal fosse demais, muita carne para uma família só, que eles se reunissem, mas que não sobrassem nada. Então, essa é a Páscoa, que tem por origem no nome passar por cima. A anjo da morte passou por cima e eles foram libertos. Depois desse evento,
os judeus, né, o povo ali, eles fazem então uma cerimônia. Eles estabelecem uma liturgia para celebrar a Páscoa. Então o judeu ele celebra a Páscoa diferente de que como nós cristãos celebramos. Então eu quero citar como o judeu faz, mas não necessariamente como ele faz, foi como Deus ordenou que fosse feito. Mas é muito simbólico e interessante. Então, antes de nós falarmos dos cálices, eu quero falar para você do significado dos 4 cálices que o judeu ele usa para celebrar a Páscoa. E nós vamos ver também que Jesus, quando ele celebra a Páscoa, quando ele faz a última ceia com seus discípulos, ele usa praticamente esse mesmo ritual para celebrar a Páscoa, só que ele estabelece uma nova aliança, um novo modelo, onde nós, igreja, entendemos que é a maneira como nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Então, olha só como o judeu, ainda hoje, ele pratica, ele faz para celebrar a Páscoa. Então, na noite de Páscoa, ele reúne a família, então ele tem alguns elementos. Eu não vou falar de tudo, o significado de tudo, mas eu vou falar especificamente do cálice. Então, para início da celebração da ceia, então está ali a família reunida, o marido, a esposa, os filhos, e o marido, ele é o cabeça da casa. Ele que celebra, é ele que conduz a cerimônia, o jantar ali. Então, ele, quando vai começar, o jantar está à mesa, tudo preparado, ele pega o primeiro cálice e ele faz ali um brinde. Ele levanta o cálice, ele consagra e ele distribui o cálice para todos os que estão com ele na mesa. E se você acompanhar comigo lá em Lucas, no capítulo 22, Jesus, quando reúne ali com os seus discípulos para celebrar a última ceia, ele faz isso. Ele é aquele que é o cabeça. Então, no versículo 17, ele diz lá que ele pega o cálice e diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 17. Ele vai dizer assim, se você está acompanhando agora, se Deus está falando contigo, se essa palavra faz sentido para você, coloca aí no comentário, glória a Deus, aleluia, eu creio, amém. E assim participe conosco deste culto. Então, capítulo 22 de Lucas, versículo 17, diz assim, recebendo um cálice, né, Jesus, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Dá indícios ali de que ele está começando a celebrar a Páscoa judaica, porque ele era judeu. Então ele faz esse primeiro cálice, que é o cálice da santificação, que é o que diz lá em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 6 e 7. Então, porque o texto diz, depois nós vamos ler esse texto. Então, é o início da Páscoa, da celebração, onde ele faz a saudação, e ele apresenta, e todos tomam o primeiro cálice, então, na ceia. Depois de ter findado ali, feito essa saudação inicial, ter orado, ter apresentado, então, primeiro cálice, que é o cálice da santificação. Então, o judeu ele faz o seguinte, ele pega o segundo cálice, que ele também serve para todos, né? Ele serve. Está lá no versículo 20 de Lucas, capítulo 22, versículo 20, né? Jesus, ele já serviu o primeiro cálice, no versículo 17, e agora no versículo 20 diz assim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Então, eles fazem aquilo ali, tomam, né, comem a ceia também e tal. E esse cálice segundo é o cálice do sofrimento. Qual que é a ceia que eles têm ali quando eles apresentam aquele cálice ali, o cabeça da casa? Eles têm aquele momento que ele, como se ele pregasse. É a oportunidade que o cabeça do lar tem para ensinar a família sobre a sua história. Inclusive, ele pede para os filhos, isso é cerimônia judaica, tá bom, irmãos? Não é como a Bíblia nos ensina. Mas olha que interessante, então eles pedem para os filhos, podem fazer até 4 perguntas. E essas perguntas estão diante de um roteiro. Essas perguntas têm que conter nessas perguntas que os filhos vão fazer. A respeito do cordeiro, das ervas amargas e do pão sem fermento.
Porque o cordeiro na Páscoa, lá em Êxodo, representa Jesus, que por conta do cordeiro que morreu, então eles foram salvos. Então, o judeu ensina que foi Deus que livrou e representa para nós que Cristo morreu para nos salvar. A segunda coisa, o elemento que tem na ceia ali deles, que precisa ser citado, é as ervas amargas. As ervas amargas que eles consomem é amarga mesmo, é ruim de comer. Representa o sofrimento que o povo teve no tempo do Egito. Então, dizendo, olha, nós somos escravos no Egito, foi ruim, mas o Senhor nos libertou. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos esquecer de todas as coisas ruins que aconteceu conosco, mas até as coisas ruins que aconteceu conosco é para nos mostrar quanto Deus é fiel e de onde Ele nos tirou. Então tem coisas que você gostaria de esquecer, mas essas coisas ruins são como ervas amargas para você se lembrar que Deus te salvou, que Deus te restaurou. Então, esse é o segundo elemento ali, a erva amarga. E o terceiro é o pão sem fermento, que o judeu usa ali também na celebração da ceia. E o pão sem fermento, ele representa o que? O fermento representa o pecado. No Novo Testamento, no Evangelho, vai falar que o pecado ele é um pouco de fermento ali na massa, né? Leveda e contamina toda a massa. Então, o pão sem fermento representa uma vida sem pecado, representa Jesus Cristo. Jesus ele fala assim, eu sou o pão da vida. E na ceia a qual nós celebramos com vinho, né, com suco de uva e com pão. Então está dizendo ali que Jesus ele viveu uma vida sem pecado. E nós também, como filhos de Deus, devemos viver uma vida sem pecado. Então esse é o segundo cálice, onde que ele ensina os filhos a história da libertação. E então eles comem, né, esses elementos, e aí então eles cantam um louvor. Eles cantam e comem. Então vem o terceiro cálice. O terceiro cálice, ele é o cálice da redenção. É um cálice que é servido, oferece a todos, né? Que representa a redenção de Cristo. Lá no capítulo 22, versículo 20 de Lucas, também, ele fala assim, nesse cálice que representa a redenção também. Da mesma forma, depois da ceia, né, eles ceiaram agora, comeram as ervas, o pão, o cordeiro. Diz assim, tomou o cálice e disse, esse é o cálice e a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Olha só que interessante. Jesus pega aquela cerimônia judaica, que o cálice, o terceiro cálice é o cálice da redenção, que representa assim, porque o cordeiro morreu, então nós fomos libertos. Jesus, na hora desse momento do terceiro cálice, ele toma ali a fala e diz assim, olha, estou estabelecendo uma nova aliança. O meu sangue que foi derramado não é o do cordeiro, não é o do animal, é o meu sangue que tira o pecado do mundo. Eu sou o sacrifício. Então Jesus ele vai ressignificar então essa ceia da Páscoa. E a partir daí nós celebramos desta maneira. E por último, o último cálice, então, era o quarto e último cálice que eles tomavam e eles celebravam, eles se alegravam, eles cantavam. Este último cálice não está relatado em Lucas 22, porque Jesus não tomou o último cálice, porque aquela noite não era noite de alegria, não era, noite de festa, mas naquela noite Jesus ele ia ser traído e ele ia ser preso. Então Jesus ele não participou do último cálice, porque não era noite de alegria. Tanto que em Mateus no capítulo 26, versículo 29, a respeito da ceia, ele disse assim, Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 29, eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Olha só que tremendo. Jesus celebrando a ceia ali com seus discípulos. Ele toma 3 dos 4 cálices e o último ele não toma, porque ele diz o seguinte, eu não vou tomar,
porque hoje é noite de tristeza, mas eu beberei novamente com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, o último brinde, né, Jesus ele fará já no reino do nosso Senhor, e nós estaremos com ele na vida eterna. E nós aguardamos esse último brinde, né? Por mais que não foi efetuado o último cálice, eu digo para você, existe uma festa nos esperando, existe um banquete nos esperando, e lá está Jesus, nos aguardando para celebrar conosco esta ceia. E isso eu digo para você, e faço você ir ler comigo lá em Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 9. Olha só o que diz a palavra de Deus, Deus revelando a João ali. Apocalipse 19, versículo 9. Olha só a visão do apóstolo. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Ou seja, querido, felizes são aqueles que são convidados para o banquete do Cordeiro. Feliz é a igreja que vai participar desse banquete que o Senhor Jesus tem preparado na sua presença. Não importa o quão triste é a situação, quão difícil é esta vida, mas o Senhor nos aguarda com um banquete. O Senhor tem uma mesa preparada para nós. Por isso que nós vamos celebrar, nós vamos comemorar esta noite. E assim como na celebração da ceia, e eles cantavam louvores após ali o brinde, né? Após ali cearem, lá em Mateus no capítulo 26, no versículo 30, diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, encerrado ali a celebração da Páscoa. Ou seja, o judeu hoje, ele pratica esse ensinamento, né? Essa tradição judaica, que não necessariamente nós devemos praticar, mas existe muita verdade e sentido nesta prática, como eles fazem. E às vezes, né, nós temos aí da Páscoa o coelhinho da Páscoa, chocolate, né? Então cada cultura vai ali se adaptando. E nós trazemos esse princípio para nós na ceia do Senhor, que é hoje, né? Então, hoje eu não quero falar da ceia necessariamente, não da maneira como os judeus praticam, mas eu quero falar dos 4 cálices e 4 brindes que você vai fazer comigo esta noite. Amém? Então, essa é a introdução do que eu queria falar para você essa noite, e eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 6, versículo 6. Não quero que você abra no celular, porque aí você vai sair desconectado da live. Abra na tua Bíblia, então vai lá, Êxodo 6, ou então vai ter no comentário, alguém vai colocar o versículo aí, leia no comentário, você vai participar então também da leitura bíblica. E eu quero falar então dos cálices que Deus tem preparado para o seu povo. E no final de cada cálice que eu citar aqui, nós vamos fazer um brinde, e você vai brindar com a pessoa que está na sua casa, seu esposo, seu irmão, seu filho. Se estiver sozinho assistindo, você brinda com o Espírito Santo. Fala assim, um brinde àquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Amém? Êxodo, capítulo 6, versículo 6 e 7. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o livra do trabalho imposto pelos egípcios. Amém? Deus traz essa revelação, esta palavra, para anunciar ao povo que chegou o tempo da libertação.
E eu trago essa palavra para você nessa noite, para você entender o que é ser liberto, o que é viver uma vida com Cristo, o que é desfrutar dos benefícios daquilo que Cristo conquistou na cruz. Muitas pessoas se enganam, acham que apenas de ir à igreja fazem delas pessoas já salvas, libertas. Pessoas acham que por usar um crucifixo, por ter um adesivo no carro dizendo a minha família nas mãos de Deus, por qualquer situação, por postar frases ou versículos bíblicos, elas acham que estão protegidas por conta de amuletos. As pessoas estão se enganando, porque não é assim que funciona. Então Deus está trazendo aqui como que funciona o processo de libertação, de redenção. Eu não posso dizer que são fases, mas verdades aqui a respeito do que é ser liberto e uma vida diante do Senhor. Amém? Glória a Deus pela tua vida que está acompanhando esse culto conosco. Se nós analisarmos esse texto, no início do versículo 6, a palavra diz assim: Deus fala àquele povo: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Aleluia! Diga assim: Deus, obrigado pelos livramentos do Senhor. Quantos livramentos Deus tem dado a mim e a você? O salmista no Salmo 3, versículo 8, ele diz assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Irmãos, Deus tem nos livrado do laço do passarinheiro, tem nos livrado de acidente, tem nos livrado da morte, tantas coisas que poderiam ter nos acontecido, mas o Senhor é aquele que nos livra. Uma coisa que nós percebemos quando alguém vai dar um testemunho, alguém que teve uma vida no crime, alguém que teve uma vida complicada, essa pessoa geralmente ela conta de quantas vezes Deus livrou da morte, Deus livrou disso, livrou daquilo outro, até o dia que Deus então, essa pessoa ela entrega a sua vida para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados, em relação a essa palavra. O fato de Deus nos livrar não significa que Ele nos salvou. Existe uma diferença de quem é livre, recebe livramento, e de quem é salvo. Nós precisamos entender porque pessoas, elas se sentem especiais, porque Deus livramento em situações, e aí ela acha assim: não, os anjos do Senhor estão me guardando, Deus está se agradando da minha vida, então o Senhor me protege. Deixa eu dizer uma coisa para você: o fato de Deus te livrar não significa que você já está salvo. Sabe por quê? Porque no texto, ele primeiro diz assim: eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. E depois ele diz: eu os libertarei da escravidão. Olha só que interessante. O livramento é algo que Deus usa para nos sinalizar de que Ele está nos chamando para Ele. O livramento, ou seja, por que Deus livra? Quando alguém, irmão, se você pegar uma arma, colocar na cabeça de alguém, você pedir para ele qualquer coisa, ele vai dar, ele vai fazer. Uma pessoa, de repente ela sofreu um acidente, e ela sente que ela vai morrer, e se você perguntar para ela se ela quer aceitar Deus, se ela acredita em Deus, ela acredita em qualquer coisa que você colocar para ela. Porque no tempo da dificuldade, irmão, no tempo de morte, no tempo de crise, as pessoas correm para a igreja, e dizem assim: olha, eu amo Deus. E sabe o que Deus faz? Ele dá o livramento para que você tome uma decisão de sã consciência, não em pressão da necessidade. Tem pessoas, irmãos, que diante da morte se arrependem, assim como foi o ladrão da cruz. No último momento, ele nunca teve remorso de nada, de repente, mas ali diante da morte, sentindo o amargo da morte na boca, ele crê que até aquele outro homem que está sendo crucificado do lado dele, dizendo-se rei e filho de Deus, poderia salvá-lo. E o Senhor salva? Sim, mas muitos não têm tempo. Muitos não têm essa oportunidade. Então entenda o livramento de Deus como uma chance, uma oportunidade para você entregar a tua vida para Jesus.
Você que tem uma vida de pecado, você que vive em adultério, você que vive aí preso a este mundo, quando Deus ele continua te abençoando, quando Ele continua te livrando do mal, Ele está dizendo assim: estou te dando uma nova chance de você escolher por caminhar comigo. Então entenda, querido, livramento não significa ser salvo, mas livramento significa mais uma oportunidade de fazermos uma escolha, não debaixo de pressão, mas por amor e por gratidão. Quando você, que seja algo simples, você estava atravessando a rua, e de repente veio o carro, e você não sabe como, você não sabe de que maneira, você se viu, aquele carro passou, e você falou assim: meu Deus do céu, tive um livramento. Porque poderia ter pego, poderia ter caído, e ali sem conseguir falar, você fala: Senhor, me perdoa, perdoa meu pecado, perdoa, você que tem. Mas o livramento é para você, depois que você percebe que algo extraordinário aconteceu, que Deus te deu uma nova chance, você decida dizendo assim: Senhor, eu entendi, preciso me acertar contigo, preciso viver uma vida correta diante do Senhor. Então, se você tem tido sorte, pecando, e não é descoberto, roubando, e não é preso, mentindo, e não é descoberto e humilhado, não se sinta fortalecido por isso. Sinta-se agraciado, porque Deus está te dando mais uma oportunidade, confessar o teu pecado, se consertar com o Senhor, porque pode ser que não haja uma nova chance. Livramento não é libertação. Por isso, você vai pegar o seu copo com água, com suco, com coca, e nós vamos brindar aos livramentos que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero brindar com você. E você escreve aí no comentário aí, tchim, escreve aí: um brinde ao livramento. Você pode agradecer a Deus pelos livramentos que Deus tem dado para você. Você pode dizer: obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelo livramento de morte. Obrigado, Senhor, pelo livramento do inimigo. Obrigado, Senhor, por tudo que veio contra mim. Mas do Senhor veio o livramento. Então você, com a pessoa que está na sua casa, no seu lado aí, brinda ela assim, ó, pelos livramentos que o Senhor tem feito na nossa vida. Pelo livramento que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus nos dá mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor Jesus, pelos anjos que o Senhor coloca para nos guardar. Obrigado, Senhor, por tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado de escolher o caminho correto, de servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Celebramos, agradecemos e brindamos pela primeira vez essa noite pelo livramento que o Senhor tem concedido a nós. Amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, como o texto segue dizendo, primeiro ele fala: eu vou livrar vocês. E mesmo depois de serem livres das pragas, as pragas vieram e eles não foram atingidos. Deus os livrou das pragas. Mas eles ainda estavam prisioneiros. Livrou das 9 pragas e nenhum do povo foi atingido. Quantos livramentos Deus já não deu para mim e para você? Nós não fomos atingidos. Mas não, o povo de Deus não vive de livramento, porque o Senhor, Ele nos liberta. E diz o texto assim, na sequência: eu os libertarei da escravidão. O segundo cálice que nós vamos tomar e o segundo brinde que nós vamos fazer é pela libertação. Entenda uma coisa: assim como existe a diferença de receber livramento e ser salvo, existe a diferença entre ser livre e ser fugitivo. A libertação, uma coisa é você sair, por exemplo, um bandido julgado que é preso, se ele foge da cadeia, ele vai se sentir, ele vai dizer que ele está livre. Só que ele não está livre, ele é fugitivo. Ele fugiu daquela opressão das grades, mas ele ainda continua devendo para a justiça. Sabe o que significa isso na nossa vida?
Muitas pessoas fogem de lugares, fogem de pessoas, até se sentem livres, mas ainda são devedores. Tem pessoas, tem homens, que se sentindo pressionado dentro de um relacionamento, ou não conseguindo lidar com a gravidez da pessoa com quem ele se relaciona, não se lidando com a pressão, sabe o que ele faz? Ele foge. Ele abandona a esposa, ele abandona a namorada, ele abandona o filho, ou a pessoa ali diante do emprego, diante da uma opressão de alguém, de um inimigo, ele foge, ele muda-se, ele sai dali. Só que ele não está liberto, ele continua sendo um fugitivo. Tem pessoas, irmãos, que mudam de igreja em igreja. Arruma confusão, e aí elas pegam, vão para outro lugar. Elas estão libertas? Não, estão fugindo, porque não resolveram o que tinha pendente. Olha só o que é ensinado pelo Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 23. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, olha a estratégia, olha que palavra maravilhosa. O Senhor fala assim, é o momento de ofertório ali. Então a pessoa tem ali algum valor, né? Ela vai entregar a oferta, só que ela lembra que ela tem algo pendente com alguém. Olha só o que o Senhor fala, deixe ali a sua oferta. Algumas pessoas dizendo assim, o que adianta eu ofertar, o que adianta eu fazer, se eu estou devendo, se eu estou com o coração sujo. Não, olha só a estratégia, deixe a oferta, porque você vai resolver e depois você tem que voltar para concluir aquilo que você começou. Ou seja, tudo tem que ser feito às claras e de uma maneira correta. Então, às vezes a gente tem uma rixa, a gente tem uma inimizade, e isso acontece, somos humanos com alguém. O que a gente faz? Para não resolver, a gente muda de lugar. A gente sai fora, para não encarar essa pessoa. Então a estratégia do Senhor é o seguinte, agora imagina, que o cara está ali para entregar a sua oferta, mas ele tem uma pendência. Então ele vai embora, ele não resolve. O sinal de que ele volta e entrega a oferta é de que ele resolveu e de que ele está liberto. Tem pessoas que vão e não voltam mais. E não só não voltam para o lugar da onde elas saíram, como não voltam nem para o Senhor mais. Tem pessoas que saem e não voltam mais para a casa do Senhor. Precisamos aprender a resolver os nossos problemas, a lidar com o perdão. Tem uma carta que Paulo escreve a Filemon, que ele conhece um escravo fugitivo. A carta a Filemon. E o escravo fugitivo, ele fugiu porque ele roubou ou ele fez alguma coisa ao seu senhor e ele não queria consertar. Paulo prega para Onésimo, que é o escravo fugitivo, e fala para Onésimo, volta lá e se reconcilia com o seu senhor. E ele escreve para Filemon, que é o senhor de Onésimo, dizendo, o receba e o perdoa. Ou seja, irmão, quem é liberto não foge. Quem é liberto fica e resolve. Quem é liberto, irmão, pede perdão. Quem é liberto aceita o perdão. Quem é liberto resolve seus problemas. Quem é fugitivo vai embora. E quem foge, irmão? Quem foge acha que está livre, mas sempre vem à tona os nossos pecados, as nossas falhas. A verdade vem à tona. O próprio Moisés, quando ele assassinou um soldado lá do Egito, ele enterrou o soldado, mas ele foi encontrado. Sabe por quê? Porque toda a verdade vem à tona. Sabe por quê? Porque Deus queria usar Moisés, e para usar Moisés, tudo tinha que estar à tona, toda a verdade. Tem muito crente enterrando seus pecados na areia, mas a areia no deserto
o vento leva e o pecado aparece, o defunto aparece. Você quer ser usado por Deus? Você quer pregar o evangelho? Você quer ter ministério? Então deixa Deus desenterrar todos os defuntos que você enterrou, porque para que não tenha nada que se envergonhar, para que você não tenha nada que vá contra você. Confessa o seu pecado, procura o teu pastor, procura o seu marido, procura o seu pai, peça perdão pelos teus pecados, reconcilie-se com o Senhor, porque Deus ele quer transformar você de fugitivo a libertador. Liberdade não é ser fugitivo. Moisés saiu do Egito como fugitivo, mas ele voltou como libertador. Então, volte e acerte as tuas contas, porque assim o Senhor deseja. E muitas pessoas saem dos lugares, irmãos, e saem dizendo assim: eu não acredito nesse negócio, debaixo de maldição, maldição do homem não pega, porque Deus é poderoso, eu estou guardado. Irmão, a maldição, se você sair, não sou eu que te amaldiçoo, você que está entrando debaixo de maldição por sair em desobediência e não acertar as suas pendências. A maldição não vem de mim, a maldição é daquele que vai e vai sem resolver seus problemas. A maldição não vem daquele que estava sobre o fugitivo, mas é porque em vez de ser livre, fugiu. Então tenha coragem de pedir e falar assim: estou indo embora, me perdoe, eu te perdoo, você me perdoe, me libera, que eu vou seguir o meu caminho. E assim você será livre, será liberto. Porque senão vai acontecer o quê? Um dia vai, como alguém que vai, foge do seu casamento. Aí conhece alguém. Chega lá um dia, essa pessoa fala: vamos casar. E fala: não, vou casar não. Por que não? Porque eu não quero, não é tempo, está cedo. Até o dia que ele tem compaixão: eu não posso casar com você, porque eu já sou casado. Eu já tenho uma aliança. E se quiser casar, eu tenho que voltar, desfazer a minha aliança, para que eu possa fazer uma nova aliança. Você quer fazer uma nova aliança com Cristo? Desfaça as suas alianças com o pecado, com o mundo e com Satanás. Não é possível você se aliançar com Cristo se ainda estiver aliançado com o mundo. Por quê? Porque você não é liberto, você é fugitivo. Que nesta noite possamos celebrar a liberdade de Jesus. Tem pessoas que são escravas por falta de liberar perdão ou por falta de perdoar pessoas. Tem pessoas que são doentes no corpo, no físico, por questão de falta de perdão. Que nessa noite possamos celebrar a libertação. Porque diz a palavra: se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Se você não perdoar, nem o perdão de Deus tem efeito sobre a tua vida, porque você está na velha aliança. Você está aliançado, você não é liberto, você é fugitivo. Mas se você é liberto nessa noite, vamos celebrar a libertação. Esse é o segundo cálice, o cálice da libertação. Ele nos livrou e agora ele nos liberta. E você vai pegar esse cálice aí e você vai fazer aí, tim-tim. Pega aí e dá um toque com a pessoa e você vai falar assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me libertou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me tirou do jugo do pecado, o jugo do mundo, e agora eu sou livre para adorar ao Senhor. E eu celebro com você o nosso segundo cálice. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus, pela libertação. Aleluia! Somos livres, somos libertos. E aí segue o texto, ainda no capítulo 6, versículo 6 de Êxodo, onde ele diz assim: eu os libertarei da escravidão, e olha só, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Irmãos, que tremenda essa palavra. O terceiro cálice que nós vamos brindar essa noite é o cálice da redenção. Redenção. Ele diz que ele nos resgatou. Olha só, leia comigo. Talvez a tua versão, a minha versão,
Diz assim: resgatarei com braço forte. Mas essa palavra no original talvez seja assim a sua tradução, diz assim: resgatarei com braço estendido. Irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 6, versículo 6, Moisés está iniciando o seu ministério e Deus fala assim: o resgate, a redenção, eu vou resgatar vocês com o braço estendido. Quem é que nos resgatou? Quem é que nos redimiu? Com os braços estendidos. Do que você lembra? De Jesus Cristo com os braços abertos na cruz. O Senhor estava libertando o povo no Egito, mas estava dizendo assim para mim, para você nessa noite: te resgatarei, te redimirei com os braços abertos, estendidos, porque assim Jesus foi crucificado na cruz para nos salvar. Irmãos, entenda. Receber livramento não é garantia de salvação. Ser liberto não é garantia de que estamos totalmente livres, porque podemos ser fugitivos. E mesmo que libertos, ainda precisamos ser redimidos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas conseguem se libertar. Tem pessoas, irmãos, que vencem o vício. Tem pessoas que vencem a pornografia. Tem pessoas que vencem tantos pecados. Tem pessoas que se abstêm das coisas do mundo, porque são pessoas dedicadas, são pessoas ali firmes, são pessoas decididas, mas nenhum esforço que eu ou você venhamos a fazer vai nos dar a salvação. Nós sozinhos não conseguimos. O povo lá no Egito, por mais que eles se juntassem, formassem um exército forte, eles não conseguiriam, porque eles iam morrer ou afogados no mar ou exterminados pelo exército. Precisavam de algo sobrenatural que abrisse um caminho no mar, que levasse a promessa de Deus. E esse é Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem o que eu faça, não tem dinheiro que compre, não tem esforço, não tem a hora de oração, não tem nada que vai fazer com que eu seja isento do pecado. Por mais que eu não viva na prática do pecado, mas já nascemos debaixo da maldição do pecado. Então nós precisamos de um sacrifício, aquele que venha cobrir uma multidão de pecados. Jesus Cristo é o nosso Redentor. E nós podemos dizer: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Efésios, Paulo escreve, capítulo 1, versículo 7 de Efésios: nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Receber livramento, pedir perdão, ter uma vida correta e viver padrões, viver corretamente, não é o suficiente. O sangue de Jesus é que nos livra do pecado. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, o autor ele diz assim: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Não é sangue de galinha, não é sangue de bode, não é sangue de nada, não é dinheiro, mas é o sangue de Jesus, que teve ousadia para entrar no Santo dos Santos, uma vez por todas, para abrir o caminho da redenção para mim e para você. Por isso nós brindaremos a redenção do Senhor nesta noite. Colossenses, Paulo ainda, ele diz, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois Ele quem, igreja? Jesus. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia! Entenda, o que é redenção?
Redenção é perdão de pecados. Ah, pastor, Deus me livrou muito. Amém, glória a Deus, não é sinal de que você é liberto. Pastor, mas eu já não sou fugitivo. Eu lá e acertei com todo mundo que eu devia. Eu paguei, eu pedi perdão. Eu já resolvi a vida. Já está tudo kit resolvido. Ainda não. Está resolvido com pessoas. Mas e o teu pecado? Quem é que vai perdoar teu pecado? Teu pai? Teu pastor? É o padre? Não. Nenhum desses tem poder para perdoar pecados. Sabe quem pode? Jesus. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção, a saber, o perdão do pecado. Deixa eu te trazer clareza em relação a uma outra palavra, em relação a esse texto de Colossenses 1. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Vou corrigir agora. Quem é ele? Deus, não é Jesus. Ele nos resgatou. Quem? Deus. Da onde? Do domínio das trevas e nos transportou para onde? O reino de quem? Do seu Filho amado. Quem é o seu Filho amado? Jesus. Jesus é o Filho amado. Olha só. Deus nos tirou do mundo, do domínio das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Onde que é o reino do Filho amado? Onde que é o reino de Jesus? O reino de Jesus está em toda a terra. Quem é representante do reino de Deus na terra? A igreja. Jesus, ele falou, né, a Pedro, ó, te dou a chave. A chave. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja representa o reino de Deus na terra. Ou onde estiver 2 ou mais reunidos, ali estarei. Onde estiver 2 ou 3, ali uma embaixada do reino de Deus na terra. Deus, ele nos resgata das trevas e coloca no reino do Filho. Está resolvido? Não. Para quê? Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não basta sair do mundo e passar a habitar a igreja, se não houver transformação de vida e mudança de caráter. Se não houver perdão dos pecados, não há salvação. Por isso, nosso terceiro brinde, pega o seu copo aí, você comenta aí no comentário, um brinde à redenção. Um brinde a algo que eu jamais poderia conquistar sozinho. Eu posso me livrar pela minha esperteza, eu posso até ser liberto porque eu tenho opinião. Mas ser redimido dos meus pecados, só Jesus pode fazer. Por isso que agora nós celebramos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me redimiu. E o pecado já não tem mais poder sobre a minha vida, porque o teu sangue está sobre mim. Aleluia! Obrigado, Senhor. Então nós celebramos, adoramos ao Senhor. Aí com a pessoa que está do seu lado, vai tchim-tchim, um brinde à redenção pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. E vamos aí para o nosso quarto e último cálice. E o que diz a palavra lá no versículo 7? O que diz a palavra? Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Nós já entendemos que o Senhor nos livra. Nós já entendemos que o Senhor nos liberta. Nós entendemos que o Senhor nos redime. E agora, irmão? Agora eu estou sossegado. Agora está tudo certo. Agora eu já estou no céu. Não. Ainda não. Você fez tudo certo e você deixou fazer. Agora tem que saber se Ele te aceita. A gente fala para as pessoas, vem e aceita Jesus. As pessoas aceitam. Agora nós temos que perguntar, Jesus, você me aceita? Olha só o que diz o versículo 7. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Aleluia! O último brinde que nós vamos fazer, o último cálice,
é o cálice da aceitação. É o cálice da aceitação. Imagine você, que você está apaixonado por alguém. Você está apaixonado por uma pessoa. E você quer conquistar o coração dessa pessoa. E aí você, então faz o quê? Você procura saber o que essa pessoa gosta. Aí você sabe que essa pessoa gosta de pessoas que são constantes. Então você agora começa o quê? A você permanecer naquele lugar. Porque agora você sabe que a pessoa que você quer ter comunhão com ela, você quer se casar com ela, ela necessita de constância. Então você sabe que essa pessoa, ela é ciumenta. Então ela não gosta que ninguém com quem ela vai se relacionar fique de cantinho, de buchicho, de conversinha mole com ninguém. Então sabe o que você faz? Aí você vai lá e corta todos os relacionamentos tortos. Você vai lá e desbloqueia todas as pessoas suspeitas lá das suas redes sociais. Por quê? Porque você quer agradar. Aí então agora você já resolveu suas pendências. Agora você já está caminhando de acordo com o que essa pessoa, você sabe que ela gosta. E agora você vai fazer o quê? Você prepara um jantar, uma surpresa para ela. Você prepara um banquete, você se arruma, fica todo cheiroso, toda cheirosa, e aí você recebe a pessoa. Aí você fala para ela: olha tudo o que eu fiz, e olha como eu transformei para te agradar. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você aceita se casar comigo? Não importa o quanto você tenha feito, se a pessoa não te aceitar, não valeu de nada o seu esforço. Ah, pastor, mas o que você está falando aí? A Bíblia não fala nada disso. Fala sim. A Bíblia fala, e o próprio Jesus fala, de pessoas que pregam em seu nome, que efetuam milagres, que curam, que fazem maravilhas, mas naquele dia chegarão diante do Senhor e ouvirá assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ou seja, pessoas que falam em nome do Senhor, pessoas que se comportam, que vivem uma vida de aparência, mas Deus conhece o coração. Deus conhece as obras. O fato de eu receber livramento, o fato de eu ser liberto, porque eu consegui, eu alcancei, eu fui firme, e o fato de eu entender que Cristo morreu para me salvar e eu aceitar isso, ainda requer que Ele me aceite. João no capítulo 15, versículo 16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. É o Senhor que te escolheu, é o Senhor que te chamou, é o Senhor que investiu, é o Senhor que te amou primeiro. E para a gente brindar a última taça, a taça da aceitação. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é que te chamou? Deus te chamou. E eu vou te explicar 1 Pedro 2,9. Entenda o seguinte: vocês, porém, são geração eleita. Quem é eleito? Ele se autodenomina, ele se autoelege alguma coisa? Não. Alguém precisa votar nele. Alguém precisa escolhê-lo. Quando o Senhor fala aqui, quando Pedro ele fala que vocês são geração eleita,
significa o seguinte: foi Deus que te elegeu. Deus que te escolheu. Aí você fala, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou podre, eu sou imundo, o pecado vive no meu coração, eu não sou merecedor de nada. É verdade, você é tudo isso e coisa pior. Mas Ele a si mesmo te escolheu, Ele a si mesmo me escolheu. Por quê? Porque eu não sei, cabe a mim aceitar que eu sou amado, aceitar que eu fui escolhido e viver de acordo com aquilo que Ele me chamou. E aí ele fala assim, vocês são geração eleita. Outra coisa que ele fala, sacerdócio real. Sacerdócio real. O sacerdote, ele precisava ser escolhido, ele também tinha que ser consagrado. O sacerdote real tinha que ser ungido. Existe alguém que se autoproclama, se auto-unge? Hoje em dia existe pessoas que se dizem tanta coisa, que diz que Deus falou para ele que era para ele se ungir, ele pegou um óleo e ele se proclamou alguma coisa. Não! É o Senhor que unge a tua vida e te chama para o ministério, para o sacerdócio. Foi o Senhor. Aí você fala assim, não tenho condições, capacidade de constituir uma família, de liderar uma família. Você é sacerdote, o Senhor te escolheu. Aí ele vai dar uma sequência, ele vai falar assim, nação santa. O que é uma nação santa? Uma nação santa é uma nação que não tem pecado? Não. Santo significa separado. Ou seja, você e eu somos uma nação escolhida, separada para um propósito específico que Deus determinou. Ou seja, mais uma vez, ele diz, foi eu que decidi. E por último ele fala, povo exclusivo. Ou seja, exclusivo. Porque o Senhor ele quer ter exclusividade. A tua vida ele quer só para Ele. Os seus pensamentos ele quer só para Ele. A tua intimidade ele quer só para Ele. O seu louvor ele quer só para Ele. A adoração ele quer só para Ele. A sua vida ele quer só para Ele. É exclusivamente dele a minha vida e a sua vida. O que nós vamos celebrar é que Ele nos aceitou. Nós não merecíamos nada disso. Nós estávamos condenados. Nós estávamos destinados à perdição. Mas o Senhor, por algum motivo, Ele me amou. Ele te amou. Ele olhou para você. E Ele te amou. Como aquela mulher que o profeta Oséias, ele se casa com ela. E ela era uma prostituta. E Deus ele ministra ali no livro de Oséias, usando aquele homem, aquele profeta, dizendo o seguinte, ama essa mulher. E ele a amou, mas ela o traiu. Aí Deus fala, vai lá e ama novamente. Sabe por quê? Porque assim, Israel, é o meu amor por você. Porque assim, igreja, você que me ouve, o amor de Deus, ele supera qualquer coisa. Tem relacionamento que não vai resistir às traições. Tem relacionamento que não resiste às dificuldades. O único que tem capacidade de suportar a traição, esse é Deus. Sabe por quê? Porque em Jesus, Ele sabe que há poder para perdoar-nos de todo o pecado. Porque quando nós convivemos com uma pessoa que já nos traiu, nós vamos desconfiar dela sempre. Alguém que já te traiu, é difícil confiar nela de novo. Você sempre vai estar desconfiado. Você está falando com quem? Quem é isso aqui no seu celular? Aonde você estava? Atrasou 2 minutos, já está lá, porque a pessoa já está desconfiada. E não acha que aquela pessoa tem capacidade de restauração. Mas Jesus, Ele conhece o coração. E Ele fala assim, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele pega o nosso pecado, Ele lança no mar do esquecimento, para nos dar uma nova chance. Sabe pelo que nós vamos brindar agora?
Você vai pegar o seu copo mais uma vez e você vai brindar com a pessoa. Você vai olhar nos olhos dela e vai dizer assim: nós vamos brindar, porque nós somos aceitos, nós somos escolhidos, nós somos eleitos, nos tornamos povo exclusivo de Deus. Imagina, antes de nós encerrarmos, brindarmos, voltando ao Êxodo, capítulo 6, o povo estava, cada um dentro da sua casa, como você está, e um espírito de morte passava por sobre toda a casa, e em algumas casas entrava, e lá fazia uma vítima. Enquanto aquele espírito de morte estava percorrendo por toda a nação, o povo de Deus, dentro cada um da sua casa, celebrava o livramento, celebrava a libertação, celebrava a redenção e celebrava porque agora somos povo de Deus. Então, exatamente como está você. Se você ligar a sua TV nesse exato momento, você vai saber quantas pessoas morreram essa semana, hoje. Se você ligar a TV nesse momento, você vai ver cemitério, hospital, morte, choro, preocupação, briga e tudo isso. Está acontecendo fora. Mas sabe aqui dentro? Uma alegria que não cabe no peito. Uma alegria que nos leva a anunciar. Por isso que você vai anunciar. Você vai terminar essa live aí, você vai, sei lá, na rede social, durante a semana, você vai colocar lá no seu status, nos seus stories, você vai colocar lá: sou liberto, o Senhor me redimiu, o Senhor me aceitou, não sei o que você vai colocar, mas nem que você coloque assim: um brinde ao Senhor. Ou eu celebro a vida, por mais que seja a palavra de morte, mas o Senhor, Ele me deu a vida e vida em abundância. E o texto de 1 Pedro, lá no capítulo 2, versículo 9, depois que ele fala que a gente é geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ele fala: para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para anunciar as grandezas de Deus. E nós vamos anunciar que Deus é grande, que Deus é bom, que o Senhor é tremendo. E nós vamos orar agora. Nesse último brinde. Nem que você se levante aí no meio da sua sala, no seu quarto, você se coloca de pé, você pega esse copo aí, não sei o que tem dentro, se tem água, se tem café, se tem coca, se tem suco, não importa o que tem dentro desse copo. Se você não tiver copo, faça como se tivesse na mão. Se coloca de pé e você vai celebrar, sabe? Existem duas maneiras de você fazer isso. Ou é você fazer o tim-tim, como a gente vê nos filmes, ou outro você apresentar um pouco, falar assim: ao Senhor que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria que Ele é. Então, vamos celebrar. E nós vamos orar. E nós vamos tomar desse cálice celebrando a vida. Não era para você estar me ouvindo nessa noite. Não era para você estar aqui. Mas o Senhor te livrou. O Senhor te deu livramento. Era para você e eu sermos escravos do pecado e do mundo. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor se fez sacrifício por nós. Ele nos libertou. E era para a gente ser ainda, irmão, devedores. Éramos para sermos devedores. Mas o Senhor pagou a conta com a sua própria vida. Éramos para andarmos perdidos. Mas o Senhor falou assim: ei, eu escolhi você. Escolhi você. Eu tenho morada para você. Eu tenho salvação para você. Eu tenho vida eterna para você. Então você vai adorar o Senhor dizendo: Senhor, obrigado. Não beba ainda. Primeiro você agradeça ao Senhor. Ora, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu a mim. Obrigado, Senhor, mesmo eu não tendo, achando que não tenho nada de especial, mesmo eu me achando tão limitado, mesmo sendo rejeitado por tantas pessoas, mesmo as pessoas não darem valor a mim, mesmo as portas estando fechadas, mesmo eu não ter reconhecimento de ninguém, mas o Senhor olhou para mim e me chamou de geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo do Senhor. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me aceitou. Obrigado, Jesus. Quantas vezes, o Senhor, fomos rejeitados, quantas vezes nos sentimos sozinhos, mas o Senhor quebrou o jugo, o Senhor trouxe luz nas trevas, o Senhor, e o Senhor me resgatou, Deus. O Senhor me colocou num lugar especial, no centro da tua vontade, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós nos alegramos essa noite. A morte lá fora, mas aqui dentro a vida e vida e abundância, Senhor. Porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor gerou em nós vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida que habita em mim, pela vida que habita em cada um desses que está me ouvindo, Senhor. E se tem alguém, Senhor, que chora, alguém que sofre, alguém que ainda é prisioneiro, alguém ainda que precisa de restauração, peço, Deus, visita essa pessoa, Senhor. Fala com ela, Senhor. Ministra arrependimento, ministra salvação, no nome de Jesus, Senhor. Há uma nova vida, é uma nova aliança. Esse é o último cálice, esse é o cálice da nova aliança, Senhor. Essa é a nova aliança, é a nova oportunidade, é o novo tempo de viver os sonhos, as promessas que o Senhor tem para nós. Foi o último cálice. Depois desse cálice, igreja, eles cantaram louvor, eles glorificaram a Deus e dormiram descansados. E quando eles acordaram pela manhã, eram um povo livre, e eles tinham um destino, uma terra a qual Deus havia prometido. E eu declaro sobre a tua vida, que quando você acordar pela manhã, haverá um novo destino, é um novo começo, é uma nova aliança que Deus tem para a tua vida. Senhor, nós celebramos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor temos feito. Não somos merecedores de nada disso, mas o Senhor decidiu, o Senhor quis que fosse dessa maneira, o Senhor nos escolheu, o Senhor te escolheu, querido, o Senhor te escolheu, querida. Por isso se alegre, a vida dentro de nós, a morte está fora, mas a salvação nos alcançou. Senhor, obrigado pela tua salvação, obrigado pelo teu perdão, ó Senhor. Obrigado pela nova oportunidade. Seja livre você também. Seja livre para adorar o Senhor. Seja livre para vir à casa do Senhor. Seja livre para adorá-lo. No nome de Jesus. Não há poder nas trevas. Não há poder no inferno. Mas Cristo já nos libertou. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder? Cristo, o nosso Redentor, vive e reina para todos sempre. Ele vive, e se Ele vive, eu e você, igreja, também vivemos. Aleluia! Glorificamos ao Senhor, te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala aí para quem está na sua casa. Fala para ela assim: o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Foi o Senhor que te chamou. Não importa o que as pessoas digam. Foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te livrou. Foi o Senhor que te libertou. Foi o Senhor que te redimiu. Foi o Senhor que te aceitou. Aleluia. Aleluia. Por isso, Senhor, apresentamos aqui, Senhor, o quarto cálice. Obrigado, Senhor. Comigo agora nesse momento. Celebra o Senhor, porque vivo Ele está. Aleluia. Você pode participar comigo no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é magnífico. Ele é generoso. Ele é amoroso. Ele é o Deus das muitas chances. Mas aproveite cada uma delas. É tempo de se posicionar. É tempo de se colocar de pé. É tempo de viver segundo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Obrigado, Senhor. Nos alegramos, ó Senhor.
Nos alegramos, ó Senhor. Fomos escolhidos, fomos aceitos. Seja glorificado no nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Você que é liberto, você que é livre, dá um glória a Deus. Coloca aí no comentário, glória a Deus. Eu sou livre. Um brinde à liberdade que o Senhor conquistou para mim. Um brinde porque Ele me escolheu e eu fui aceito. Seja glorificado no nome de Jesus. Aleluia. 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 Antes de encerrarmos esse culto nessa noite, eu quero te incentivar. Terminou aqui essa live, continua compartilhando com alguém. Depois a nossa equipe aqui de mídia, eles vão editar esse vídeo, vão lançar no YouTube também. Compartilhe essa palavra com alguém, que Deus ele vai tocar alguém através de você também. E hoje é a ceia do Senhor. E nós vamos, um dia, em breve, nos reunir na igreja do Senhor. Não importa se vai ser no primeiro domingo, se vai ser numa quarta-feira, se vai ser num sábado. Não importa o dia, irmão. Mas o dia que, de maneira prudente, pudermos nos reunir na casa do Senhor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque não tem dia. Todo dia que nos reunimos, nós devemos celebrar. E se você preparou a ceia na sua casa, para cear com a tua família, eu quero consagrar esse elemento, eu quero consagrar o pão e o vinho, e aí você vai ministrar na sua casa. Se você não preparou, né, nós já brindamos essa noite os 4 cálices, mas você que preparou, eu quero fazer uma oração, mas não vá embora ainda, não encerre, não saia dessa transmissão, que ainda tem mais uma surpresinha para você no final desse culto, dessa transmissão. Amém? Senhor, eu abençoo, Pai, cada um desses que está participando conosco, Pai, deste culto, e também eu oro por aqueles que separaram o cálice e o pão, ó Senhor. Eu oro abençoando o pão e o cálice, ó Senhor. Já não é mais pão, a partir de agora é o corpo de Cristo, Senhor. Que haja comunhão, alegria, paz, contentamento dentro desse lar, ó Senhor. Que haja abundância, prosperidade, colheita farta, Senhor, no nome de Jesus. Oro também pelo cálice, Senhor, pelo suco, que representa, Senhor, o sangue de Jesus. Senhor, seja santo, e que venha trazer cura, restauração, e um novo ânimo para esses que participam da mesa do Senhor, ó Deus. Portanto, eu abençoo, consagro esses elementos, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, antes de encerrarmos, ou quando encerrarmos, você vai celebrar com a sua família aí. Amém? Antes ainda de encerrarmos, hoje pela manhã tivemos o privilégio e a oportunidade de estar com algumas pessoas que não se contiveram e tiveram que vir na igreja. E nós estivemos celebrando a ceia com eles, né? Então, nós vamos ainda deixar um vídeo para você. E enquanto esse louvor vai tocar no final aí, enquanto você vai assistir um pouco do que foi a nossa manhã com essas pessoas, você vai dar glória a Deus, você vai dar aleluia, você vai escrever aí amém, você vai se despedir aí dos seus irmãos, você vai dar um alô para alguém, marca alguém aí no comentário e fala assim, um abraço Tati aí para todo mundo da Bahia, manda um abraço para alguém, manda um Deus abençoe, fala aí, compartilha aí nesses comentários com alguém, enquanto nós vamos encerrar. Manda um abraço para mim também, irmão, eu tô precisando de abraço, fala assim, pastor, tô com saudade de você, fala isso aí, por favor, dá uma moralzinha para nós aí, amém? Pastora, que saudade, né? Pastor, eu vou passar na sua casa, vou deixar um frango assado aí. Glória a Deus pela tua vida. Faz um churrasco lá, prepara a marmitinha e deixa na casa do pastor também. É benção. Um abraço pro Fernandão, Fernando Sumaré aí. Glória a Deus, estivemos lá na casa dele. Foi tremenda, né, a nossa comunhão lá essa semana. Foi muito bom, foi muito gostoso. Então, eu vou orar para encerrar e para... eu não vou dizer inveja, porque Cristo não tem inveja de alguns. Mas enquanto você celebra aí na tua casa, nós vamos celebrar com os irmãos que estão aqui organizando o culto. Nós vamos celebrar nossa ceia aqui.
Amém? Desculpa aí você, mas nós vamos entrar em comunhão aqui também, glorificando ao Senhor. E nós vamos deixar no final da oração um vídeo do privilégio que eu tive essa manhã, nós e eu, pastor, tivemos de brindar a salvação que nós obtivemos por meio do sangue de Jesus. E a nossa ceia pela manhã com algumas pessoas que puderem estar conosco. Se você não veio, Deus abençoe também, né, pelos motivos aí, Deus é contigo. Então, manda um abraço para nós aí, e eu vou orar aí no final da oração. Fique aí com esse vídeo. Amém? Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, Deus. E eu agradeço pela vida de cada um, que a bênção os alcance, cada um deles, ó Senhor, que eles desfrutem de todas as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz por nós, ó Senhor. Chega de dor, chega de choro, chega de tristeza, Senhor. A alegria nos alcançou, a salvação está dentro de nós. A morte está fora, mas dentro a vida resplandece a cada dia. O nosso Redentor vive e nós nos alegramos por isso. Eu abençoo a cada um, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda digo mais, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um desses que ouvem a minha voz agora, hoje e para todos sempre. E todos nós dizemos amém. Amém? Fique com esse vídeo aí, Deus abençoe. Assista até o final, que nós vamos compartilhar aqui da comunhão agora, no nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe. Comente aí o que você achou e mande um abraço para quem você quer. Deus abençoe. Amém.